Jesus esteja com cada um, que todos possam estar em plena comunhão com o Senhor, com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz e com os olhos abertos para enxergar o seu propósito, para que possamos viver sempre o propósito que o Senhor Deus deu para cada um de nós. O Senhor nos ama e cuida de nós. Ele preparou o dia para que nós pudéssemos viver, e nesse dia nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Continuando a falar sobre a voz, ouvir a voz de Deus. Como é importante nós não nos distrairmos. Infelizmente, as tempestades da vida, os problemas diários, os nossos sonhos, as nossas dificuldades, o que acontece no dia a dia nos levam a estarmos distraídos, a não ouvirmos a palavra de Deus, não ouvirmos a voz de Deus. O Senhor Deus, Ele fala conosco através do seu Santo Espírito, através da sua palavra. Porém, quando o Senhor Deus criou Adão e Eva, Ele os visitava todos os dias no jardim e conversava com eles e dava a eles a revelação da sua palavra, a revelação do que eles deveriam fazer, como eles deveriam viver. O Senhor Deus os exortava e os orientava. E o Senhor Deus criou um jardim perfeito para que eles pudessem viver. O Senhor Deus os amava. Porém, eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo, a voz da serpente. Infelizmente, muitas vezes isso acontece conosco também. Ao invés de nós nos atentarmos à voz de Deus, nós nos distraímos com os nossos problemas e passamos a ouvir outras vozes que não a voz do Senhor. Em Marcos 4:18 está escrito, quando Jesus fala da semente, da semeadura, e um homem veio e semeou a palavra no caminho, a semente, né? Algumas sementes caíram ao longo do caminho. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus cai entre os espinhos. O que são os espinhos? Os espinhos é o que acontece no nosso dia a dia, que nos afasta de ouvir, nos impede de ouvir a voz de Deus, que nos impede de confiar e esperar no Senhor. São todas as tribulações do dia, as pequenas coisas, mas que nos afastam, que atrapalham o nosso entendimento. Então, são os que ouvem a palavra de Deus, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando infrutífera. Então, nós ouvimos a palavra de Deus, mas ao invés de nós prestarmos atenção na palavra de Deus, na voz de Deus, na voz do que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz ao nosso coração, nós ouvimos o vizinho, nós ouvimos o nosso eu, nós ouvimos o repórter, nós ouvimos qualquer coisa, menos a voz de Deus. Nós temos que aprender a refinar o nosso ouvido para que possamos ouvir a voz do Senhor, a nos direcionar. E aí continua no verso 20,
os que foram semeados em boa terra, então as sementes que aproveitaram, né, que caíram em solo bom, próprio para ouvir a palavra de Deus, que estavam com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, eles ouvem e recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um. Então, quando nós estamos com o nosso coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, nós vamos frutificar, nós vamos levar às outras pessoas paz, esperança, nós vamos ter um bom ânimo para estar junto das pessoas, para ouvir as pessoas, para ajudar as pessoas. E nós vamos ter sabedoria para nós fazermos o que nós precisamos fazer. Em Provérbios 4, 20 está escrito: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Nós precisamos inclinar para que possamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos estar atento para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos amar a voz do Senhor, amar ouvir o Senhor, amar a andar nos seus caminhos. Em 1 Tessalonicenses 5, 6 está escrito: Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Glória a Deus por tão grande benefício pelas nossas vidas, por falar com seus filhos, por amar os seus filhos e por nos dar a salvação em Cristo Jesus. Obrigada por assistir o vídeo. Se você puder, se inscreva no canal, dá o joinha, comente, faça um comentário e compartilhe essa mensagem. Amém. Glória a Deus.